As consequências da falta de pai na vida adulta. É hoje que você vai entender porque alguns padrões de comportamento que você tem estão ligados a exatamente você sentir que cresceu sem a presença desse pai. A falta desse pai vai estar impactando a sua vida até hoje. Seja por você ter medos infantis, como medo de dirigir, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, seja por passar por situações de traição, de relacionamentos abusivos, de dependência emocional, porque você está colocando alguém naquele lugar do primeiro amor da sua vida. E quem é o primeiro amor da vida de uma menina? O pai. E hoje a gente vai falar de como a falta desse pai pode estar impactando você. Então, enquanto as pessoas vão entrando, já aproveita, já compartilha, já avisa para as amigas que a gente está aqui. Enquanto vocês vão entrando e vão compartilhando que a gente está aqui ao vivo, eu vou aproveitar para me apresentar. Para você que ainda não me conhece, eu sou Yane, eu sou hipnoterapeuta, enfermeira, atuo com um trabalho de você descobrir as feridas emocionais que estão impactando a sua vida hoje. Atendo presencialmente aqui em Salvador, mas atendo online aqui no Brasil e no mundo. Tenho clientes fora, tenho clientes na Holanda, em Portugal. Por quê? Porque simplesmente o mundo globalizado está mostrando que a gente precisa se cuidar cada vez mais. E cuidar das questões emocionais é o primeiro pilar para você ter uma vida livre, uma vida próspera, uma vida abundante. E para você que está me assistindo em outro horário, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. E agora eu tô falando com você aqui que já entrou, e aí entrou minha querida Renilda, Luna, Cris, Ana Carla, Messias, Clarice, sejam todas muito bem-vindas. Leandros, uma ótima tarde para vocês. E bora falar um pouco de como é que a gente percebe, como é que a criança percebe a falta do pai. E aqui, gente, quando eu falo as consequências da falta do pai na vida adulta, essa falta aconteceu lá na infância. É olhar para a infância que vai começar a desvendar muito dos padrões de comportamento que você tem aqui, ó, na vida adulta, tá? E o primeiro passo é entender o que é essa falta do pai. Porque muita gente acha, não, Yane, mas o meu pai estava ali presente. Mas o pai presente, mas que é rígido, que não te dá atenção, que não senta pra você pra brincar, ele olha e te dá medo. Simplesmente, esse pai também foi ausente na percepção daquela criança. E eu quero aqui que vocês deixem o julgamento de lado, tá? Eu quero aqui que vocês comecem a entender como uma criança percebe aquele pai que nunca tá brincando com ela, aquele pai que só reclama com ela, aquele pai que é muito rígido com ela, aquele pai que só tá ali solicitando dela que faça as coisas, que ela seja perfeita. Porque quantos de nós cresceu exatamente com o discurso que criança boa é criança obediente? E assim essa criança ela fica tolhida da sua liberdade e ela percebe que o mundo e que as pessoas que precisavam estar ali para acolhê-la não estão. E esse papel de proteção da criança, de acolhê-la, dela se sentir segura, pertence ao pai principalmente. A mãe também faz esse papel, mas quem coloca mais energia para essa criança ir para o mundo é o pai. E enquanto essa criança percebe que esse pai não tá lá, ela principalmente quando é mulher, ela cria alguns comportamentos exatamente para compensar, sabe por quê? Porque aquilo que você não tem dentro, você procura fora. Então, bora entender mais disso? Então, vocês já perceberam que quando a gente fala da falta de pai, a gente tá falando do pai que ou foi rígido demais, ou foi disciplinador, ou simplesmente aquela criança que cresceu sem um pai. Seja porque foi abandonada, porque o pai foi pro mundo e não cuidou daquela família que ele construiu, seja porque esse pai morreu, como foi o meu caso, que eu cresci sem pai,
E como é que isso vai impactando cada um de nós. E, gente, e diz aqui pra mim, algum de vocês tem medo de dirigir? Algum de vocês tem medo de ficar sozinha? Algum de vocês aqui tem medo de ser abandonada? E já vai respondendo aqui pra mim. Ou simplesmente entra em relacionamentos em que é traída, em que sofre com dependência emocional, porque só de pensar que o outro vai sair do seu lado, você simplesmente perde o prumo. Isso tudo, gente, é consequência exatamente da falta desse pai na infância. Porque o que acontece? Quando esse pai está ausente, significa que essa energia para essa mulher ir para o mundo, essa energia para que ela alcance os objetivos dela está sendo, sabe o quê? Drenada. Porque você já reparou? Quando uma criança nasce, o que acontece? O médico pega esse bebê, coloca no peito da mãe, às vezes já para amamentar, para essa criança se sentir amada, para essa criança se sentir acolhida. E em seguida, o que ele faz? Ela leva essa criança para o alto e dá para o pai, exatamente mostrando que é esse pai que manda essa criança para o mundo. É essa energia desse pai que faz essa criança ir para a vida, avançar na carreira, viajar, se sentir próspero. E quando você não tem esse pilar, sabe o que acontece? Você era uma criança que se sentia muitas vezes tímida, introspectiva, que não olhava para si, e cresce e se torna uma adulta que não enxerga esse seu valor, que muitas vezes usa uma armadura para dizer que é forte. Sabe por quê? Porque essa energia masculina que te falta dentro, você começa a procurar fora. É aquela mulher que diz, não, mas eu sou independente. Eu dou conta de tudo. E começa a aumentar de peso e não sabe por quê. É porque você tá carregando um peso que não é seu. E, gente, eu tô falando de algo aqui que talvez para algumas de vocês seja difícil de compreender. Talvez para algumas de vocês até nem faça sentido. Mas eu tô falando algo de que eu vivi na pele. Porque essa mulher que tá aqui falando pra vocês precisou curar várias feridas para conseguir fazer isso. Porque eu usava o rótulo de que eu era independente, de que eu mandava na minha vida, de que eu pagava as minhas contas, mas dentro de mim tinha uma menininha que ficava buscando valor. E sabe como é que eu fazia isso? Sem dizer não para as pessoas, querendo agradar todo mundo, fazendo tudo que o outro pedia, descobrindo que estava sendo traída e fingindo que não estava vendo, porque eu não tinha coragem de terminar aquele relacionamento. E se eu me manifestasse, o que ia fazer? Até que chegou um momento que eu falei, não, eu não aguento mais isso. E o que aconteceu? Ele simplesmente disse, não, acabou, eu não tô com mais ninguém. E o que aconteceu? Eu sabia que era mentira e continuei ali naquele relacionamento até que chegou uma hora que eu vi que eu tava adoecendo. Ou eu tomava uma atitude, ou eu não sei o que ia acontecer de mim. Porque as minhas energias, as minhas forças foram sendo drenadas. Por quê? Porque eu tava vivendo, esperando o que o outro ia fazer por mim. Como se a minha vida dependesse do outro. E aí, esses dias, eu não sei se vocês viram, mas se não viram, tá lá no meu feed. Eu postei exatamente um Reels da Débora Seco, numa entrevista que ela deu no Saia Justa, que é um programa do canal da GNT, mostrando exatamente como ela também passou por isso, exatamente porque em algum momento ela se sentiu abandonada pelo pai. E essa menina que se sente abandonada pelo pai, ela sente a falta desse masculino e ela começa a procurar no homem. Só que sabe o que acontece? Como ela tá ferida e machucada, ela não encontra um homem pra colocar do lado dela. Ela encontra simplesmente um menino que tá procurando aquela mulher forte, que diz que vai fazer, que vai ajudá-lo. Sabe por quê? Porque ele tá procurando uma mulher que diz que dá conta de tudo, carregando um peso que ela não precisava carregar, mas ela faz isso porque ela quer compensar a falta do pai se tornando igual a ele.
E é aí que muitas vezes você vê aquela mulher que vai pra vida, a mulher que normalmente às vezes é a renda maior da casa, que tá cuidando de tudo, e aquele homem que é muito mais acomodado, muito mais tranquilo, que aí você olha a relação, você vê claramente que a mulher parece mais o homem da relação. Sabe por quê? Porque ela tá ali representando aquele pai. E quantas de vocês estão vivendo assim, como eu também já vivi? E aqui, o importante é que você entenda que na realidade você está buscando fora aquilo que está te faltando dentro. Sem entender e cuidar dessa criança interior que tem aí dentro de você, que está sentindo a falta desse pai, você simplesmente não vai conseguir avançar na sua vida. Você não vai conseguir superar medos, você não vai conseguir enfrentar, por exemplo, um trânsito. Um carro, quantas de vocês têm medo de dirigir? E aí, ou seja, vocês estão com medo de um carro. E o que é um carro? É um objeto, é algo que foi criado pelo homem. E vocês com inteligência suprema, vocês que são seres muito mais complexos, muito mais completos que um carro, com medo de guiá-lo. Sabe por quê? Porque tá faltando essa coragem, essa força que vem da energia masculina, que vem do seu pai. E é interessante que você comece a observar que essa energia não falta só nessa área, não. No relacionamento, como eu disse, também é refletido. Porque você se torna aquela mulher dura, que tem muito amor dentro de você, mas você não demonstra. Você usa uma capa, você usa o muro. E o muro que te protege de se machucar também te protege do amor, do carinho. Você não deixa que as pessoas te conheçam, que as pessoas te percebam. Você nunca chora. Você nunca pede ajuda. Mas você tá ali ajudando todo mundo. E quando você precisa de ajuda, sabe o que acontece? Não tem ninguém do seu lado. E você acha que isso é amor. E você acha que isso é cuidado. E aí você, toda vez que faz isso, sabe o que acontece? Você se sente ainda mais abandonada, você se sente ainda mais desamparada, você se sente ainda mais sozinha. E vou te dizer, o que é que acontece? Você reforça dentro de você essa falta. E essa falta se reflete na sua baixa autoestima, na sua falta de cuidado de você, porque você esqueceu da pessoa mais importante da sua vida. Você se abandonou quando você parou de se cuidar, quando você parou de fazer o que você gosta, quando você parou de sonhar, quando você parou de ser livre e abrir mão da sua vida para que o outro guie. E se tá fazendo sentido pra vocês, aproveita, comenta aqui, coloca coraçãozinho pra eu entender que vocês estão me entendendo, pra eu entender que tá fazendo sentido, porque eu quero aqui abrir a mente de vocês, abrir esse olhar de vocês pra entender que tudo tá acontecendo ao seu redor é reflexo de um chão. E esse chão é a sua infância, é a forma como você foi criada e como você percebeu. E aqui eu não tô dizendo que seu pai e sua mãe fez tudo errado ou fez tudo certo, ou que eles são bons ou que eles são maus. Eu tô dizendo apenas que a relação que você estabeleceu com eles é uma relação que te ensinou como você percebe a vida hoje. Como você lida com as situações hoje. E toda vez que uma menina sente essa falta desse pai, ela simplesmente se coloca nesse lugar de dura, de guerreira, de que faz tudo. Do mesmo jeito que, enquanto para a mulher a ausência desse pai faz com que ela se transforme nele no sentido de pegar essa energia masculina para dizer que dá conta de tudo, e muitas vezes abandona o feminino dela, para de se cuidar, para de usar um batom, para de se maquiar, simplesmente trazendo toda essa energia. E pode reparar, gente, e aí olhe quantas mulheres você conhece que é mãe solo, que é mãe solteira, e percebe como essas mulheres são mulheres que estão ali
sempre duras, sempre rápidas, sempre agitadas, sempre querendo dar conta de tudo. Porque elas precisam ser para aquela criança o pai e a mãe. E para ela fazer isso, ela precisa de muita energia. Então é uma mulher que muitas vezes nem curte a maternidade dela. Porque ela tá ali cuidando daquela criança, de prover, de ter dinheiro. Quantas vezes, para dar conta disso, a criança fica o dia todo na creche e ela ali trabalhando. Quando ela chega de noite, ela não tem condições de dar amor, acolhimento para aquela criança. Porque ela tá exausta e ela já tem que organizar tudo pro próximo dia. E ela tá ali, ó, muito mais na energia de proteger, de dar o dinheiro, de dar o sustento, do que qualquer outra coisa. Porque é isso que ela dá conta de fazer. É isso que ela consegue. E olha como essas mães solteiras, como pra elas é pesado. Olha quantas estão estressadas, com ansiedade. Sempre correndo. Sempre com muitas reclamações. Por quê? Porque a vida tá pesada, porque ela tá fazendo papel de dois. E muitas vezes você tem até um parceiro do lado, o pai tá ali do lado, mas é como se não tivesse. Porque essa mulher que tá cheia de energia masculina, ela em vez de ter um filho, muitas vezes ela tem dois. Esse homem se torna um filho porque é a mulher que lava, que passa, que cozinha, que marca o exame. Eu tenho uma cliente que tem 2 filhos. E um dos filhos dela tem um diagnóstico de autismo e ela precisa dar mais atenção para aquela criança. E aí, como é o mais novo, ela ainda tá aprendendo a lidar com isso. Ela chegou para mim um dia e eu não aguento mais, porque o meu marido não quer fazer nada. Até para marcar um médico ele me pede. Ou seja, ao invés de ter 2 filhos, ela tem 3. E eu falei, comece a colocar limite. Ele precisa saber que ele também precisa te ajudar. Ele precisa saber que ele também precisa fazer, que você não é responsável pela saúde dele. Mas olha quanto peso você está carregando por esse pai não estar aí presente. E sabe o que acontece com o homem? Normalmente o homem, quando cresce com a ausência masculina, ele simplesmente fica sempre preso à mãe. Por quê? O homem vai aprender a ser homem com quem? Com o pai. Se não tem um pai ali presente, o que é que acontece? Ele fica ali, preso na esfera de influência da mãe. E enquanto ele está preso na esfera de influência da mãe, o que é que acontece? Esse homem se torna aquele filhinho da mamãe. Aquele homem que tudo que acontece, brigou em casa, volta para casa da mãe. Se separou da mulher, volta para casa da mãe. Se a mãe pede ajuda e a mulher pede ajuda, a mulher vai ter que se virar, porque ele precisa cuidar da mamãezinha dele. E aqui entenda que não é que eu tô dizendo que um filho não deve cuidar da mãe, estar próximo da mãe. Mas você precisa entender que a partir do momento que você constitui uma família, a sua família é prioridade. Porque aquela criança, aquela mulher depende de você. Porque a sua mãe é uma mulher forte. Porque ela te criou, ela te deu a luz e ela tem muito mais energia do que você imagina. E é nessa hora que muitas vezes você vê a falta de cuidado, a falta de empatia. Que você vê aquele homem deixando aquela mulher fazer o trabalho sozinho, como se ela sozinha fosse a mãe daqueles filhos. E aí muitas vezes é um pai que está em casa, mas que as crianças nem percebem. Por quê? Ele não se mostra. Ele não diz para que é que ele veio. Ele não protege aquelas crianças. Quantas vezes seu filho chegou em casa, muitas vezes brigou na escola, em vez de falar com o pai, falou com você? Isso mostra exatamente como a falta dessa figura masculina forte em casa está impactando. Porque essa criança simplesmente ela tá sem referencial da energia que faz ela ir pro mundo, da energia que faz ela crescer, da energia que ela faz ela se relacionar com um homem que vai protegê-la e valorizá-la. Quantas de vocês simplesmente
entra numa relação, começa a morar junto e o marido nunca quer casar. Esse parceiro nunca quer se tornar marido. Eu tive um cliente que quando ele chegou pra mim, ele falou pra mim: Iane, eu sou casada há 8 anos, temos uma filha de 6 anos e agora minha mulher quer casar. Eu falei: então vocês moram junto há 8 anos. Ele e ela já tem direito a tudo, a gente tem uma filha de 6 anos, não falta nada, eu não sei porque agora ela inventou de casar. E eu falei: qual o problema dela querer casar? Por que pra você é tão difícil fazer isso? Sabe por quê? Porque foi um homem que o pai abandonou logo cedo, é o filho mais velho, e ele ficou ali cuidando daquela mãe. E ele tá ali preso àquela relação infantil, ao invés de dar atenção para aquela mulher e para aquela filha que tá precisando dele. Porque um homem indisponível, gente, não é só um homem que tem outra mulher, não. Não é um homem apenas que é casado, mas muitas vezes o fato dele ter uma relação tão forte com a mãe que impeça que ele se dedique a você, isso também é um homem disponível. É um homem que não tá ali pra estar do seu lado. E é por isso que muitas vezes você é colocada de lado, é maltratada, passa por situações que muitas vezes as pessoas dizem é brincadeira, mas não é brincadeira, porque se te machuca, se te ofende, não é brincadeira. É um homem que o seu parceiro tá ali do seu lado e tá cortejando outra mulher, e tá com muita firula, com muita conversa, com muito galanteio com outra mulher. E aí, você fingindo que não tá vendo. Ou você fazer uma brincadeira e ele ser estúpido, ser grosso com você. Isso são sinais. E são sinais que você precisa ver. Porque quem precisa se respeitar e cuidar de você é você mesma. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai colocar limite no outro por você. E é por isso que talvez muitas vezes você tá ficando cada vez mais para trás. É por isso que muitas vezes você tá ficando se deixando de lado. E aí você não entende por que a ansiedade cresce, porque a depressão tá tomando conta. Porque eu não sei quem eu sou. Sem nenhuma autoestima. E se xingando, se culpando, com medo de tudo. Esse é o momento que você precisa falar: basta, chega. Eu agora preciso olhar pra mim. E como é que você faz isso? Resgatando a sua base. E a sua base é sua autoconfiança. E o pilar da sua autoconfiança, sabe quem é? É seu pai e sua mãe. Você precisa tratar essa relação de você com eles aí dentro de você. E não é essa relação agora da vida adulta, não. É a relação da infância. De como você percebeu o seu pai, de como você percebeu a sua mãe, de como a relação com eles impactou a sua vida. E enquanto você não fizer essa mudança de acolhimento interior, cuidando da sua mente, para que você resgate essa relação dentro de você, para que você possa entender que você é uma pessoa incrível, que você simplesmente é capaz de fazer tudo aquilo que você deseja, de que você é um ser humano completo, que não falta nada dentro de você, você vai ficar aí se contentando com as migalhas que os outros te deram, com as migalhas dos outros, e vai me dizendo se tá fazendo sentido pra você, ou escrevendo aqui no chat, ou mandando um coraçãozinho, porque assim eu entendo, e eu vou aproveitar enquanto bebo um pouco d'água pra dar uma ótima tarde pro meu querido Bernard, que é um grande hipnoterapeuta lá de São Paulo, um grande amigo, que me acompanhou, tem me acompanhado nessa jornada, com quem eu aprendo muito. E a todo mundo foi entrando. A minha amiga Lu, que também tá aí, odontóloga, faz um trabalho incrível lá de feira. Lucila, Maria Fátima, Denile, e a todos vocês uma ótima tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E assim, o que eu quero deixar de alerta pra vocês é que cuidar
dessas marcas que estão aqui na sua mente, é que vai te levar para uma vida leve, uma vida livre, com liberdade, uma vida com prazer, com felicidade. E aqui eu não quero que você ache, uma vida é uma vida perfeita, não. Mas é uma vida que te dá prazer. É uma vida que te traz felicidade. É a vida que você escolhe pra você, que tem desafios, mas são desafios que você supera. Não dá pra você perder pra um carro. Não dá pra você não ter liberdade e depender das pessoas porque você tem medo de um carro. Não dá pra você perder pra um elevador, ter que subir 4 lances de escada, morar num apartamento no 4º andar e ter que subir lances de escada porque simplesmente você tem medo de pegar o elevador, mesmo acompanhada. Não dá pra você perder as oportunidades da vida porque você tá com medo de fazer algo diferente. Porque você tá com medo de ficar sozinho, ficar com medo de ficar abandonada. E aí eu te pergunto, você tá num relacionamento ruim, que muitas vezes você tá sendo traída, que muitas vezes tem violência, seja física, seja emocional. E o que acontece? E você não sai dali, sabe por quê? Porque você acha que a sua vida depende do outro? E aí eu te pergunto, e vem cá, como é que sua vida depende do outro se ele sumir da sua vida? O que é que vai acontecer? Gente, a dependência emocional simplesmente te impede de viver. Você deixa que o outro guie a sua vida. Eu atendi uma cliente que ela foi casada com um homem cerca de 6, 8 anos. Eu agora não lembro direito, que já tem uns dias que eu atendi. Já faz um tempo. E aí tiveram um filho. E esse homem traía ela. Chegou uma hora que ela disse um chega. Só que ela disse um chega sem se recuperar. Sabe o que aconteceu? Ela virou amante do ex. Esse homem simplesmente largou ela pela mulher que traía, constituiu uma nova família, era casado com essa outra mulher e todo dia ia na casa dela. Ela me disse que ele só não ia visitá-la nos feriados e nos dias de festas, porque aí ele estava com a outra família. Ou seja, a vida dela, em vez de andar para frente, andou para trás. O que é que esse filho tá aprendendo? Como é que ele tá vendo essa mãe? O que é que ele tá aprendendo com esse pai? Vocês acham que esse homem lá na frente vai valorizar a esposa dele? Como? Se ele não viu isso em casa? Vocês precisam entender que pai e mãe educa pelo exemplo, não é pelo que fala. Falar é fácil. É sobre o que você mostra. E sabe o que aconteceu? Quando ela me procurou porque ela estava arrasada, porque este homem tinha 4 meses que tinha falecido num acidente e ela não sabia o que fazer da vida. Por quê? Porque a vida dela estava na mão desse homem que não tinha mais nada com ela, que não queria mais nada com ela, que não estava valorizando, que não estava cuidando dela. Então eu quero que vocês comecem a perceber que o movimento é de vocês olharem para dentro de vocês. É um processo de autoconhecimento para vocês resgatarem a base da autoconfiança de vocês, a base da autoestima de vocês, que é isso que vai fazer você prosperar, que vai fazer você crescer, que vai fazer você ir para a vida, ir para o mundo, porque o mundo só está te esperando. Basta que você decida ir. E se você precisa de apoio para ir para esse mundo, se você precisa de alguém para te conduzir nessa jornada, conte comigo. Porque essa é uma jornada que eu já iniciei e tô caminhando sem parar. E vou dizer para vocês, cada vez com mais vontade de avançar mais rápido, sabe por quê? Porque é o meu desenvolvimento, é a minha mudança, é a minha transformação. Vocês não têm ideia de como pra mim é prazeroso hoje estar aqui falando essas coisas pra vocês, sabe por quê? Porque eu vivo tudo isso na minha pele. Eu passei por tudo isso.
e tenho me reconstruído para transformar a minha vida cada vez mais. Porque muitas vezes você está se contentando com a vida medíocre, com a vida mediana, achando que é isso que você merece. Sendo que o mundo é abundante, está cheio de possibilidades. E você, como parte do mundo, pode abraçar todas as oportunidades que você quiser. E sabe o que acontece? Você fica paralisada pelo medo, vendo a sua vida estagnada, vendo a sua vida paralisada, porque você simplesmente se impede de crescer. E eu preciso te dizer que isso é uma das frases de impacto que estão aqui na minha mente, que me ajudam nesse processo de desenvolvimento, é que quem não está crescendo está morrendo. Porque se você faz parte da natureza e está se impedindo de crescer, você está simplesmente impedindo de seguir seu caminho natural. Porque, vou dar um exemplo simples para vocês. Imagine uma árvore. Ela vai crescendo, ela era uma sementinha, foi crescendo. Vocês já perceberam que a árvore, à medida que vai crescendo, quanto mais velha ela vai, a calçada do lado vai arrebentando, vai começando a dar problema em encanações e tubulações, na própria parte de fios elétricos que estão acima dela quando a copa cresce. Por quê? Porque ela cresce sem limites, e você também pode fazer isso, desde que você desperte o seu potencial. E se você quer apoio para isso, conte comigo. E vamos juntas nessa jornada de transformação, para que você resgate e liberte essa mulher incrível, esse poder que está aí dentro de você, e que talvez, por conta de situações que você viveu aí na sua infância, estão aí escondidinhos, mas que está pronto para simplesmente ser liberado e mostrar para o mundo todo o seu potencial. E só pra gente concluir agora, e se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, já deixa aqui, mas pra gente concluir, eu quero apenas que você fique atento que as consequências da carência paternal, elas são resultado de você ter crescido na sua infância com a percepção de que seu pai não estava te dando o amor, a proteção que você gostaria. E assim, se você é mulher, você cresce buscando fora aquilo que te falta dentro. E como é que você faz isso? Você começa a manifestar padrões comportamentais que eu vou chamar de padrões que estão pautados na energia masculina. Então você vai se tornar uma mulher que é mais dura, que não gosta de mostrar suas fragilidades, que tem medo de ser abandonada, que tem medo de ficar sozinha e que busca agradar os outros para que possa se sentir amada. Então você não sabe dizer não, você não sabe impor limites, você tem alguns medos, como medos infantis, como medo de dirigir, medo de ficar sozinha. Mas, muitas vezes, em alguma área da sua vida, como, por exemplo, na carreira, você consegue avançar. Só que você avança até determinado ponto e para. Porque você não tem energia para seguir adiante. Você só vai até determinado limite. E, se você é homem, muito provavelmente, você acaba repetindo aquele padrão do pai. Então, se foi um pai que abandonou o filho, que não dava atenção, você acaba repetindo esse padrão e fazendo igual. Não cuidando desse filho, não protegendo, porque você não aprendeu como fazê-lo. E muitas vezes, quando tá com uma mulher, acaba se ligando a uma mulher que também tem a carência paternal para que essa mulher cuide de você. Porque essa mulher, como tem muita energia masculina, essa mulher faz o papel da tua mãe, que te cuida, que te guarda. E por conta disso, como ela vai assumindo esse papel da mãe, o que é que acontece? Esse homem começa a buscar uma mulher fora. Então é por isso, muitas vezes, o motivo de tantas traições. Muitas vezes, o motivo de tantos términos. Então,
Começou a perceber esse padrão? Tá disposta a romper esse ciclo? Conte comigo e vamos juntas transformar essa vida e liberar todo o potencial que você tem, porque o mundo tá esperando as suas habilidades para se tornar um mundo ainda mais abundante, mais próspero, porque é isso que você tem aí dentro de você. Só basta você aceitar seu potencial. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença. Espero ter trazido vários insights e vamos juntas nessa jornada de transformação, de liberdade, porque cada uma de nós merece muito ser feliz. Beijo e até mais!